favorito, que é espaço de conversa. O teu espaço de conversa já está no ar e temos um tema muito especial hoje, o pecado na igreja. Para isso eu tenho dois convidados e eles já cá estiveram. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo o irmão, por favor. Bem-vindos ao vosso canal 07 TV, que é nosso canal também que nós gostamos muito. Chamo-me Simão Pedro Kubala, crente na igreja do meu pastor José Manuel Gomes. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar deste avultado tema, pecado na igreja. Obrigado. Muito obrigado e seja bem-vindo. Do meu lado direito eu tenho um irmão. Eu sou Jacobo Virgílio e já cá estive e todos sabem que, pelo menos todos aqueles que já acompanharam este programa, e que acompanharam aquele programa em que eu estive aqui, sabem que eu sou Jacobo Virgílio e vim mais uma vez falar sobre o que me foi apresentado como tema, que é pecado na igreja. Então vim aqui para falar e ilustrar um pouco a prática que está aí do outro lado em casa. Espero que fiques aí e não mudes de sintonia, espero que venha ali uma coisa boa para ti. Muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado. O meu tema de hoje, conforme eu já disse, é o pecado na igreja. Eu tenho aqui questões que de certeza você vai gostar e vai aprender muito, porque esse tem sido um assunto muito especial na igreja. Mas eu vou passar a primeira pergunta para o irmão Jacobo Virgílio. Por favor, resumidamente, o que é o pecado? Bom, pecado tem várias vertentes, ou seja, duas, no meu pensar, né? Sim. Tem duas vertentes. Uma delas é basicamente e outra é aprofundadamente. Por favor. Então, basicamente, o pecado é o quê? O pecado é desobediência. Desobediência a quê? A quem? Ao quê, mais ou menos? É desobediência a Deus. Deus fala, você ignora. Deus exige, você ignora, está nem aí, é pecado. A outra coisa é, Deus proíbe, estás nem aí, insiste com o que Deus proíbe. Então, neste caso, estás a cometer pecado, porque podemos reconhecer o pecado olhando a Bíblia. A Bíblia é o livro que nos mostra os padrões de Deus e conforme Deus quer que nós vivamos. E, noutra vertente, é aprofundadamente. Aprofundadamente a como? Eu digo que aprofundadamente o homem não conhece o pecado. Como é que estás aqui a afirmar que o homem não conhece o pecado? Isso tens de ter uma escritura que confirme isso. Bom, o homem não conhece o pecado de que maneira? Sendo eu alguém que anoto, porque existem duas coisas diferentes, notar e anotar. O homem nota o pecado, mas Deus anota o pecado. Sim. Sendo Deus alguém que anota o pecado, só Ele sabe quando é que Ele considerou o pecado e quando é que Ele vai anotar. Então, o homem não sabe se Deus anotou o pecado e ele vai querer anotar em lugar de Deus. É errado. Só Deus conhece o pecado. Então, a história concreta é a história do Abraão. Abraão mentiu ao Abimeleque. Ele mentiu a ele dizendo que essa era a sua irmã. Sim. Mas, no entanto, era a sua esposa. Então, mesmo o Abimeleque sendo a vítima, ele foi incluído a ele todo o crime. Foi incluído a ele o pecado de tentar casar com a mulher do servo de Deus. Mas, no entanto, ele, nos olhos humanos, ele não tinha culpa nenhuma. Ele estava em liberdade de qualquer acusação, mas, no entanto, ele foi se tornando culpado porque Deus considerou culpável ele. Então, é nesta vertente que eu digo que o homem não conhece o pecado. Sendo alguém, como neste caso me põe no lugar de um jurista, eu sou o juiz. Se eu sou juiz, sou conhecedor da lei, Sim. conheço que isto aqui é crime. Digo que é crime. Então, todos devem aceitar que é crime. Eu sou conhecedor, eu conheço mais do que qualquer outra pessoa neste lugar. Neste caso, tens de apresentar algo que confirme isso. Bom, sim, eu vou apresentar, está aqui a lei, no artigo tal diz que, no livro tal da Constituição diz que o cidadão deve comportar-se assim, assim, assim. E então, neste caso, o cidadão deve crer em mim porque eu estou a mostrar. Então, se eu disser que não, isto aqui não é crime,
não há quem virá contra mim dizer que é crime. Muito obrigada. Por isso. Muito obrigada. Do meu lado esquerdo eu tenho o homem dos capítulos bíblicos. Ele é forte nisso. Então eu acredito que ele vai dar um capítulo bíblico que vai confirmar isso. Resumidamente, irmão Simão Pedro Kubala, o que é isso, pecado? Resumidamente, o pecado, como diz o profeta Abraão, o pecado é incredulidade. Mas há coisas que, resumindo, os telespectadores não entendem nada. Sim. Então, temos que às vezes esclarecer um pouco, abrir um pouco o tema, em vez de resumirmos, de maneira a esclarecer ou a dar a entender bem o termo pecado aos nossos telespectadores do outro lado. Neste caso, acho melhor, antes de chegarmos a essa conclusão daquilo que Abraão nos fala como o pecado sendo a incredulidade, é melhor eu abrir um pouco aquilo biblicamente e linguisticamente. Nos dicionários da língua portuguesa, o pecado tem variadas definições, tais como culpa, erro, violação de uma regra religiosa, violação de uma regra bíblica. Temos essas todas as definições, mas na verdade a Bíblia não foi escrita em português, nem tampouco em francês ou em inglês. Sim. A Bíblia foi escrita em hebraico, em grego e em aramaico, que era a língua que os judeus pegaram na escravatura na Babilônia. Então, se formos a fazer pesquisas no hebraico, que é a língua com a qual escreveram o Antigo Testamento, vamos ver que o termo pecado aparece com muitos termos diferentes. Quando o termo pecado se trata de homem para com homem, um homem errando contra outro homem, tem um outro termo. Sim. Quando o homem erra contra Deus, tem outro termo. Mas nos termos que nos foram dados na Bíblia em hebraico, temos a definição como sendo pecado que é errar contra Deus ou errar contra o ser humano igual. Alguns professores de hebraico dizem que o pecado no hebraico significa errar o caminho. Contudo, o telespectador até aí ainda não entendeu nada. Com certeza. Então, a própria Bíblia nos facilita, nos dando alguns contextos diferentes para tentar puxar a nossa mente até a plena compreensão deste avultado termo pecado. Vou dar algumas definições bíblicas da palavra pecado para facilitar o meu amigo telespectador do outro lado a entender um pouco este avultado termo pecado. Aqui na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, deixa-me pegar o capítulo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, vírgula, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade todos sabemos que é algo que alguém faz propositadamente. Sim. Algo que a pessoa faz sabendo que está errado. Essa é uma das definições que pode facilitar o telespectador a entender o que é pecado. É quando pratica algo propositadamente sabendo que está errado. Mas, como disse o amigo aí, errado é Deus. Ok? Uma segunda definição para facilitarmos o termo pecado, temos aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. João disse iniquidade, fazer algo errado de propósito. Aqui o Tiago ainda facilita o sentido. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O bem é aquilo que Deus autoriza. O mal é aquilo que Deus condena. Isso quanto a Deus, de acordo com os termos que Deus nos dá. Para confirmar de novo essa segunda definição, temos o livro de Gênesis, capítulo 4. Se não estou enganado, deixa-me pegar a página aqui. O livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6 a 7. Deus falando com Caim. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, quer dizer, se praticares o bem, Sim. se bem fizeres, não haveria aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O termo jazer aqui não tem nada a ver com estar sepultado no cemitério. Trata-se de estar perto. Sim. Ou deitado. Deus está dizendo a Caim que se você praticar o bem, será aceito. Se praticar o mal, quer dizer, o contrário do bem, o pecado já está à porta, porque vai praticar algo errado se não fizer o bem. Aí estamos na segunda vertente que a Bíblia nos apresenta do termo pecado. A Bíblia continua para facilitar o telespectador do outro lado, Sim.
porque o tema é mesmo forte. Eu não sei onde, quando e onde pegar este tema. Contudo, como convidado, estou fazendo o que eu consigo fazer. Aqui no livro de Romanos, para dar mais um contexto bíblico do termo pecado. Romanos capítulo 5. Quero que o telespectador do outro lado siga-me com toda a sua atenção e fica mesmo atencioso. Romanos capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aí caio na definição do Jacob Virgílio, que disse que é desobediência numa das vertentes. Aqui Paulo está mostrando que pela desobediência a gente ficou pecadora. Quer dizer, aqui a desobediência é que é chamado pecado. Mas desculpa Okay. a interrupção. O irmão Jacob Virgílio, ele acaba de dizer, disse que o homem não conhece o pecado. Sim. Não conhece o pecado. E ele disse também que não conhece o pecado. O homem não conhece o pecado porque ele não anota o pecado. Deus é que anota o pecado. O que é que você tem a Se ver? formos analisar a sua frase, é Sim. correta. Ele disse no sentido de que a pessoa às vezes pratica algo e acha que é pecado e pode não ser pecado nos olhos de Deus. E pode praticar o pecado dizendo que fez o justo, fez algo correto, afinal a Deus é algo incorreto. Então é nessa vertente que o homem não consegue saber que pecou. É por isso que a palavra de Deus sendo a luz, de acordo com o que o Davi fala nos Salmos, que a tua palavra é lâmpada para meus pés. Ok? Então, a palavra está aqui para iluminar ao telespectador e a mim e a você, para sabermos na realidade quando é que pecamos e quando é que não pecamos. Por isso estou dando definições diferentes do termo pecado. Lemos a primeira definição, é iniquidade, algo propositado. Segunda definição, é praticar o mal sabendo, conhecendo bem. E estou na terceira definição, que eu acabo de ler aqui como desobediência, no livro de Romanos capítulo 5, versículo 19. Sim. Ainda acrescento mais um contexto para facilitar o telespectador a começar a descobrir que aqui pequei e aqui não pequei. No mesmo livro de Romanos, capítulo 14, Paulo fala dos alimentos. Apenas para pegar o contexto, pego no versículo 2 e 3. Porque um crê de tudo se pode comer e o outro, que é fraco, come legumes. Vou descer. O que come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por o seu. Aqui apenas para pegar o contexto de que Paulo está falando dos alimentos. Vou no versículo 22 a 23. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Ponto. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, tratando dos alimentos. Aquilo que você acha que é normal, se comer aquilo, bem-aventurado é você. Versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas naquilo que come, se come, está condenado, porque não come por fé. Ponto e vírgula. E tudo o que não é de fé é pecado. A desobediência da palavra de Deus é pecado. Praticar o mal em vez do bem, pecado. Fazer algo que não é de fé é pecado. Vou me avançar no livro de Daniel para tentar juntar-se todos os contextos. No livro de Daniel, capítulo... deixa-me pegar o livro de Daniel, capítulo 5. Creio que é Daniel, capítulo 9, em vez de 5. Daniel, capítulo 9, versículo 5, diz o seguinte. Aqui o Daniel engloba todos os termos, alguns termos. Iniquidade, rebeldia, impiedade. Juntou aquilo e mostrou que isso tudo é porque nos afastamos da palavra de Deus. Daniel 9,5 diz o seguinte. Pecamos e cometemos iniquidade. Pecamos, estava confessando a Deus, era uma oração. Pecamos, está dizendo a Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, cometemos iniquidade. Terceiro ponto, e procedemos impiamente, quer dizer, praticamos impiedade. Quarto ponto, e fomos rebeldes. Depois ele define, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Quer dizer, se nós formos considerados pecadores, homens de impiedade, homens de iniquidade e rebeldes, tudo isso por se afastar dos mandamentos de Deus. Então, aqui caímos sempre na desobediência. O facto de não obedecer aos mandamentos de Deus, a pessoa torna-se pecadora, pessoa de iniquidade
ímpia, etc. É lá onde o profeta Abraão fala que o pecado é incredulidade. Porque você, para desobedecer, tem que recusar. Deve negar aquilo que Deus diz. Por isso concluímos que o pecado é incredulidade. É isso que eu tenho como resposta a essa pergunta. Muito obrigada. A resposta dele foi muito longa, mas acredito que o irmão lá em casa entendeu. É porque era o interesse dele, é fazer com que você entendesse perfeitamente. Aqui a segunda pergunta para o irmão Jacob Virgílio. Será que erros, falhas e enganos podem ser comparados com o pecado? Não. De maneira alguma, não. Pecado é pecado, erro é erro, falhas são falhas, enganos são enganos. Até posso dizer que erros são importantes. Por quê? Porque tornam-nos diferentes de Deus. Põe Deus mais acima, porque Deus não comete nem erros, nem falhas, nem enganos, nem pecado. Então, torna-nos diferentes de Deus. Deus está numa dimensão e não nos nota. Então, neste caso, torna-nos abaixo de Deus. Se nós não cometermos erros, vamos nos tornar deuses. Todos seremos deuses. Então, e outra coisa é que o erro em si é algo que pode ser reparado com toda a facilidade, porque o problema, eu sempre digo que o problema é a pessoa pode errar quantas vezes quiser errar, mas o problema é quando a borracha acaba antes do lápis. É ali onde fica o problema. Então, erre, mas saiba que se a tua borracha acabar, então já não tens como reparar os teus erros. Então, temos que errar também com limitações. Temos que errar de certa maneira a não fazer com que os nossos erros sejam nocivos às pessoas, sejam constantemente os mesmos. Porque erro é algo que falha de vez em quando. Então, olha, foi uma falha. São comparados, neste caso, posso dizer que erros e falhas são quase mesmas coisas. Só são expressões diferentes. Mas falha é algo que sai não na forma correta. É a mesma coisa erro. Não sai reto. Sai errado. Então, nós devemos sempre seguir as coisas conforme a lógica também de vez em quando. Há coisas que devemos seguir a lógica das coisas. Então, neste caso, eu digo que não tem tanto a dizer quanto a isto. É isto que eu posso dizer sobre erros. Nos põe a diferença entre Deus e nós. Muito obrigada. Irmão Simão Pedro, acredito que... Será que tem mais um capítulo bíblico aí? Eu não sei. Mas vamos a isso, vamos tentar descobrir se tem. Aqui a pergunta é: erros, falhas e enganos podem ser comparados ao pecado? É impossível. Porque a própria Bíblia, em virtude deste capítulo de 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz que o pecado é iniquidade, e iniquidade é algo que se faz propositadamente. Neste caso, entendemos que o erro é algo que se faz não propositadamente. Então, o pecado é aquilo que você faz propositadamente, iniquidade. O erro é aquilo que você faz involuntariamente. Mas a pessoa pode pecar por o erro. Quer dizer pecar sem saber, pecar involuntariamente. Mas não que o erro seja pecado, mas também pode pecar por o erro. Então, Deus disse no livro de Josué capítulo 20, Deus orienta que fizesse seis cidades de refúgio. Aquelas cidades eram para alguém, a Bíblia fala que se alguém matar o outro por erro, quer dizer, sem intenção, mata o outro por erro, esta vítima deveria afugentar-se para aquela cidade de maneira a não ser morto também. É isso que eu entendo um pouco sobre a Bíblia, porque mesmo no livro de Levíticos fala-se que se alguém pecar por o erro, praticar algum dos mandamentos de Deus, deixa confirmar, porque alguém pode estar a dizer que não, estão falando coisas que não tem base, não tem escritura. Deixa-me ver aqui. É melhor, porque Okay. nosso público é muito exigente. Nosso público é muito terrível. Sim. Aqui no livro de Levíticos, capítulo 4, posso pegar logo aqui no versículo 27, para baixo. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada,
ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou, e porá sua mão sobre a cabeça. Aí continuaram para mostrar o que o sacerdote deveria fazer. Mas aqui o versículo antes de dizer que a pessoa pode pecar por erro, tentando mostrar que o erro é outra coisa, é algo involuntário. Para abreviar isso que eu tenho como resposta. Muito obrigada. Irmão Jacob, o que causa enchimento do pecado na igreja? O que causa enchimento do pecado na igreja? Sim. Eu posso dizer que, no meu entender, é distração. A distração pode causar enchimento de pecado na igreja. Porque as pessoas podem estar... Se as pessoas estarem constantemente em oração neste caso, ficarem constantemente na presença de Deus, dificilmente entram pecados. Mas não vamos dizer que a igreja está isenta do pecado. Os pecados estão aí. Mas o enchimento é outra coisa. Quando já é abundante, torna-se grave. E o que causa, desculpa a interrupção, como notar o pecado na igreja? Como notar a melhor forma de notar as coisas é ver o antes e o depois. Se antes, eu por exemplo, no meu caso particular, vou dizer que se antes eu orava 5 vezes ao dia, eu hoje oro 2 ou 1 vez ao dia, digo que estou a ter uma fraqueza espiritual que está a favorecer a entrada do pecado na minha vida. Então, se a igreja estava constantemente em oração, em presença com Deus, porque o nosso tempo já está entendo. Estar mais próximo de Deus, constantemente próximo de Deus, isto faz com que a igreja esteja longe do pecado. Agora, quando a igreja fica distraída, a distração pode ser por parte do líder, ou não. O líder pode estar distraído, ou não. E outra coisa é as pessoas teimosas. A teimosia também é um problema na igreja. O pastor prega com todo fervor, no caso do meu pastor. Agradeço muito a Deus por cruzar no meu caminho. O pastor prega com todo fervor, sim, com toda força. E aquele crente teimoso que está lá atrás, está nem aí. E se notares, vai ver que todo crente teimoso fica mais lá atrás. E fazem muito barulho. E se ele não estiver nem aí, aquilo vai fazer com que haja fraqueza nele e vai permitir a entrada do pecado na vida dele. E se ele também está incluso na igreja, é um crente, automaticamente aquele pecado está apontado na igreja. Muito obrigada. Muito obrigada. Irmão Simão Pedro, o que causa o enchimento do pecado na igreja? Bem, não que seja uma resposta afirmativa 100%, sim, mas vou apresentar 2 vertentes, ou 2 razões principais. Uma combina com aquilo que acaba de dizer o meu amigo aqui, que é mesmo também às vezes teimosia do povo. Sim. Deus havia dito ao profeta Ezequiel, vá, pregue, diga, nem que eles não te ouçam, mas depois saberão que um profeta passou por lá. Aí não seria Ezequiel culpado, mas seria o povo devido à teimosia. Sim. Mas existe uma outra vertente aqui no livro de Isaías, capítulo 56, que combina com a distração, como diz o Jacob Virgílio, a distração do líder. Também acontece. Isaías 56, versículo 10 a 12, diz o seguinte: todos os seus atalaias são cegos. Deus está falando de atalaias, quer dizer sentinelas, vigias, pessoas que controlam o povo. São cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar, que é sonegar. Versículo 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, que é lucro, cada um por sua parte,
Vinde, dizem eles, estes tais pastores, vinde, trarei vinho, não é que vocês tragam, eu, pastor, vou trazer vinho. Vinde, trarei vinho e beberemos bebida forte. E o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Deus está colocando pastores que eles próprios são autores da distração. Imagina um pastor vai chegar ao nível de dizer: vinde, eu, pastor, trarei vinho, comeremos, o dia seguinte será igual ao primeiro dia, até será mais famoso. Nesta vertente, trata-se da distração do líder. Sim. Quando o líder, como aqui a Bíblia chama de cão, que não ladra, um cão mudo, aí o pecado se encheu na igreja porque o líder não fala. Já que o tempo é resumido, não vou mais ler o profeta Abraão, que também acrescenta dizer que, às vezes, quando o pastor, o dono da igreja, já não ora muito, o pecado se enche porque já não consegue notar. Se ele orar muito, Deus vai lhe dar a entender que o pecado já está cheio e ele vai ter que apertar no evangelho para pôr aquilo fora da igreja. Creio que o nosso tempo está... E como notar o pecado? Como notar o pecado na igreja? Bem, a resposta é tão simples, não preciso alongar tanto. Sim. O pecado é visível. O pecado é visível porque tem frutos, como falamos aqui, que na conclusão de tudo o pecado é incredulidade. Mas essa incredulidade tem frutos. Prostituição, magia na igreja, novas línguas falsas, encantações diferentes, vestuários terríveis, que o telespectador não se irrite, talvez, porque essas coisas se encontram na sua igreja. Tente me suportar, porque há um ditado que diz que é melhor acender a luz do que amaldiçoar a escuridão. Estamos aqui para acender a luz. Você imagina numa igreja, todas as mulheres que vão para a consagração do casamento, vão com um vestido que não tem nem mangas nem nada, para por aqui, todo o peito está fora, e o pastor, vendo eles aproximarem, está dizendo à igreja: palmas, palmas, palmas. Sinceramente, é um cão mudo. Ok? Então não vamos alongar tanto, antes vamos sentir emoções aqui. Acho melhor parar por aí. O pecado se nota na igreja porque é visível. É sim. Irmão Jacob, existe uma igreja santa? Não existe e nunca vai existir. Então, se não existe uma igreja santa... Não, desculpa, termina o seu raciocínio. Por que eu digo que não existe? Porque a igreja é o lugar onde Deus coloca os seus filhos. Mas o diabo também não se deixa de lado. Também coloca os seus. Sim. E sabemos que os filhos do diabo são os mais desordeiros. São os mais desobedientes. São os mais teimosos. Eles é que fazem com que haja tanta confusão na igreja. É isto ali. Então, se não existe uma igreja santa, existe uma igreja onde todos são perdidos? Bom, neste caso é complicado. É muito complicado, porque podemos até dizer uma igreja em que tenha filhos de Deus escondidos numa igreja falsa. Posso dizer o caso de Moisés. Moisés foi criado pelo faraó. É um filho de Deus dentro de uma outra crença, dentro de uma outra doutrina. Por quê? Porque o faraó não adorava o Deus hebreu. O faraó era pagão. Sim. Então, e o Moisés era um filho de Deus dentro da comunidade dos pagãos. Sim. Mas, no entanto, eles só foram protegendo ele até crescer e depois descobrir o seu Deus. Muito obrigada. Irmão Simão, existe uma igreja santa? Por forma a não alongarmos tanto, Sim. vou ler diretamente o profeta Abraão e sem interpretação. Aqui na pregação, a influência de um homem sobre o outro foi pregada no dia 13 de outubro de 1962. No seu parágrafo 125, o profeta diz o seguinte: não desejo dizer, é uma santa igreja, o santo povo, ou não, é um santo Deus, isso é correto, e uma igreja ímpia e um povo ímpio, descendo, isso é correto. Não há tal coisa como uma igreja santa, é um Deus santo na igreja. Exatamente. Não é um povo santo, é o Espírito Santo no povo.
acho melhor parar por aí. A resposta está mesmo muito clara. Muito clara, muito Porque a clara. igreja é um grupo misto. Então, não pode existir uma A igreja própria onde igreja- todos sejam perdidos. Pode existir. Pode existir na vertente. A Bíblia diz: todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. A igreja até pode não crer em Jesus Cristo, mas se tem alguém lá que crê em Jesus Cristo, poderá ser salvo. Exatamente. Como disse o Senhor Jacob Virgílio, talvez Deus o tire de lá. Mas eu digo que sim, no caso das pessoas que têm outras religiões fora do cristianismo, porque fora de Cristo não existe salvação. Uma igreja onde adoram Kimbang, eu não acredito que aquela igreja tenha salvação. Mas pode haver lá um filho de Deus, neste caso Deus o tirará de lá. Está a entender? Mas se permanecer lá é complicado, porque fora do cristianismo não há salvação. Muito bem. Então, irmão Jacobo, dê um conselho lá para casa, por favor. Mas seja breve. O conselho é uma ilustração que eu darei. Sim. Muito rapidamente. Uhum. Havia um crente que tinha planos de abandonar a sua igreja. Sim. Porque viu vários pecados constantes que já estavam a crescer com uma grande frequência. Então, o que aconteceu? Ele sabia que o seu líder era um líder verdadeiro. Sim. E temente a Deus, mas por ver pecado na igreja ele disse: não, já não vou fazer parte desta igreja. Foi despedir-se do seu pastor. Uhum. Então o pastor disse: meu filho, por que queres despedir a igreja? Eu disse: pastor, estou a ver algumas irmãs com seias curtas, estou a ver alguns irmãos tornaram-se mulherengos, estou a ver que alguns irmãos estão a tornar-se alcoólatras. Então este é o motivo que está a me fazer abandonar a igreja. Então ele disse: está bem, podes abandonar a igreja, mas antes gostaria que me fizesses um favor. Busca-me um copo cheio com água e dê 3 voltas à igreja. Se não entornares a água, vais entender. Se entornares também vais entender. Então ele foi dando as 3 voltas à igreja Com um copo e de depois com um copo de água. Uhum. Depois chegou ao pastor: pastor, já fiz. Mas qual era o teu objetivo com isto, pastor? Não entendeu? Ele disse: não, de maneira alguma, não entendi nada mesmo. Então o pastor disse: ó filho, entornaste água? Ele disse: não entornei, até porque os meus olhos estavam bem atentos no copo. E o pastor disse: então, é mesmo aí. Se ficares atento com o teu copo, não vais entornar a água. Se ficares atento, ele disse: se ficarmos atentos com a palavra, não vamos nos escandalizar por coisas desnecessárias. Não vamos nos escandalizar porque o diabo não ficará de braços cruzados e não mandar seus filhos a uma igreja santa. Santa por quê? Por ter um Deus santo. Não por ser verdadeiramente santa, mas por ter um Deus santo. Então, se olharmos no copo, eu chamo isto a teoria de olhar no copo. Se olharmos no copo, já não vamos nos escandalizar por certas coisas que vão afetar a nossa vida espiritual. Este é o conselho que eu tenho a dar a toda a gente. Olhe no copo e não olhe nas paredes da igreja. Olhe no copo e olhe no que estás a fazer. Fixe o seu olhar e a tua vida vai sem pecados, vai sem problemas, sem escândalos. Este é o meu conselho. Muito obrigada. Acredito que foi você beneficiou muito. Mas o irmão Simão também tem a última palavra, ou nesse caso um conselho lá para casa, por favor. Sim, não vou ser longo para o telespectador que está em casa. O meu conselho é de ser como os discípulos que faziam o bem e que obedeciam a Jesus Cristo. E não ser como Judas na igreja. Na igreja de Jesus Cristo havia um Judas. Claro que nas nossas igrejas poderá haver 10 Judas, 15 Judas. 500. Então o que nos importa é sermos como Pedro, João, sim, etc. Sim. Claro que é isso que eu tenho como conselho. Muito obrigada. Então, lamentavelmente o nosso tempo chegou ao fim. É com profunda tristeza que nós nos despedimos de vocês. Mas com a promessa de voltarmos na próxima semana